Opa! E aí, turma, tudo bem? Bom dia a todos. Como é que vocês estão? Tranquilo? Passando bem? Ótimo, né? Ainda bem que estão todos passando bem, né? Porque tem muita gente aí passando um certo aperto, né? Então, o que nós podemos esperar que esse momento passe o mais rápido possível, né? Que tudo saia bem para todos. Não é verdade? Bom, vamos lá? Vamos bater um papinho agora sobre genética. Só pode ser, né, gente? Só pode ser sobre genética, né? Bom, vamos lembrar o que nós já falamos? Nós revemos toda aquela parte sobre conceitos, né? Sobre o início da primeira lei de Mendel, a gente fez alguns comentários sobre a avaliação com vocês, fizemos todos, porque muitos exercícios ali o ideal seria fazer-se em lousa, né, para demonstrar-se, né? Eu ainda não tenho essa destreza para fazer isso aqui no filme, tá bom? Mas se precisar aí a gente vai dar um jeito, vai aprender, tá bom? Muito bom. Dito isso, nós tínhamos terminado o último bate-papo falando de herança intermediária, não é verdade? Ou seja, em duas características diferentes para o mesmo caráter gerarem uma característica intermediária, né? Muito bem. O que nós vamos falar agora? Bom, vamos voltar uma coisinha? Todo esse trabalho que a gente fez antes seriam chamados monofatoriais, né? São características monofatoriais. Por quê, pessoal? Porque eu tenho duas características para um único caráter. Ah, mas pode acontecer de eu ter mais de duas características para um mesmo caráter? Sim, pode, tá bom? Mas não é herança intermediária, né? Porque na herança intermediária nós temos três, né? Mas no que nós vamos estudar agora, eu posso ter 4, 5 ou até mais, tá bom? O que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre herança multifatorial, tá? Ou também conhecido como alelos múltiplos, tá? Ou ainda polialelia. Vocês viram que os nomes todos falam sobre alelos? O que são alelos? Né? São aqueles genes encontrados no mesmo locus gênicos de cromossomos homólogos, né? Ixi, o que é locus gênico? Ó, vamos pegar o nosso cromossomo aqui, ó. O nosso cromossomo aqui, tá bem? Vocês viram que tem passa um furinho aqui, né? Vamos ver se o outro está na mesma altura. Olha lá. O outro está praticamente na mesma altura, né? Deixa eu virar aqui para ficar mais fácil. Olha lá, vocês estão vendo? Então, vamos lá. O que é o loco gênico? Loco gênico é o local invariável do cromossomo onde se insere determinado gene. Então, por exemplo, se aqui, onde a gente está mexendo, tá? Esse pontinho aqui no meio da caneta representasse um gene, ó, o que bom, vamos lembrar um outro antes de falar disso? O que são cromossomos homólogos? São aqueles que determinam o mesmo conjunto de caracteres. Tudo bem? Então, todas os caracteres que são transmitidos por esse cromossomo representado em vermelho são transmitidos por esse representado em preto. Caracteres, né? Caráteres, né? Lembrando vocês que caráter é um conjunto de características. Tá certo, gente? Então, vamos lá. Cada local onde eu encontro um gene é chamado loco gênico. Plural de loco, loci. Tá bem? Então, olha lá. Eu tenho aquele pontinho marcado na caneta ali. O outro está na mesma altura.
Então eles estão ocupando o mesmo locus gênicos. Tá bem? É sempre assim que funciona. Tá? Então eu tenho 2 alelos para um caráter. Tá bom? Ótimo. E se eu tiver 3? E se eu tiver 4? Se eu tiver 5? Se eu tiver 6? Isso pode acontecer. Tá bem? Então, vamos pensar uma coisa. Logo de cara, pensar na pelagem de coelhos. Tá bem? Pelagem de coelho. Coelhos, eles podem ter uma pelagem chamada selvagem, tá? Que é um castanho com os tons bem escuros. Ele pode ser chinchila, que é uma cor de um cinzento, tá bem? Ele pode ser Himalaia. Himalaia, ele teria o corpo, assim, vamos dizer, branco, e as extremidades dele seriam escuras. Por exemplo, a ponta das orelhas, a ponta da cauda, o focinho, as patas, tá? A pontinha das patas, né? Seriam mais escuras, né? Tendendo a cor negra. Tudo bem? E os olhos? Os olhos, sempre os olhos mais escuros, olhos acastanhados, tá bem? De acastanhados a negros, tá bom? E nós temos o indivíduo albino. O albino é aquele que não tem pigmentação alguma. Então ele vai ser inteiramente branco e os olhos serão rosados, tá? Bem rosados mesmo. Alguns têm o olho bem avermelhado. Vamos lá? Eu estou falando de 4 fenótipos diferentes. Não é verdade? São 4 fenótipos diferentes para quantos genes diferentes, né? Então, se nós olharmos, nós vamos ter uma variação, vamos ter um problema grande aí, tá bom? Bom, vamos entender. Nesses casos, nós vamos usar um estratagema, tá bom? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar a mesma letra para todos. Só que eu tenho que lembrar que eu vou ter dominância e recessividade. Tem um que vai dominar todos. Tem um gene que domina todos. E tem os genes que são dominados, e um vai dominando o outro, né? Então a gente vai usar a letra C. Tudo bem? Então, o C maiúsculo vai ser para aquele que dominar todos. Tá? Ah, professor, aí a gente põe um Czinho, tem que ser homozigoto, né? Para se manifestar Czinho para o que é recessivo em relação a todos. E os medianos, como é que a gente faz? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar um índice, tá? Por exemplo, a sequência de dominância é assim, ó. O selvagem, também chamado de agouti, ele domina o chinchila. O chinchila domina o Himalaia. O Himalaia domina o albino. O albino é recessivo em relação a todos. Tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar letrinhas do nome de cada um deles. Então, o selvagem, a gente pode colocar só o Czão maiúsculo, né? O C maiúsculo, né, pessoal? O Czão, né? O albino, como ele é recessivo em relação a todos, eu posso colocar Czinho. Agora, o Himalaia e o chinchila, eu vou colocar diferente. Tudo bem? Chinchila, CH. Tudo bem? Então eu vou fazer assim, ó. Czinho, CH, vou colocar em cima, não embaixo, em cima, é um índice, né, gente? Como a gente faz com raiz quadrada, raiz terça, a gente não põe embaixo, a gente põe em cima, não é verdade? Não é índice ali em cima? Tá, então tá bom, tá jóia. Então vamos lá. Selvagem, trabalhar com eles homozigotos, tudo bem? Czão. Chinchila, Czinho, CH. O Himalaia, Czinho H, Czinho H.
E o albino? Ou eu deixo apenas Czinho, Czinho, ou eu coloco Czinho A, Czinho A. Só não vai confundir esse A com agute, hein, gente? Agute é o mesmo que selvagem. Tudo bem? E a gente usa aquele sinal de maior para a gente guardar isso com maior facilidade. Então a gente coloca Czão, sinal de maior, né? Domina o Czinho CH, que domina o Czinho H, que domina o Czinho A. Tudo bem, gente? Dessa forma, nós trabalhamos esse caso da pelagem de coelhos. Mas esse é só um caso. Nós temos outros, tá bem? E outra coisa, vocês têm que tomar um cuidado muito grande, porque de repente a gente pode inventar um problema. Eu posso inventar meia dúzia de características e colocar e dizer que é desse jeito. Então, isso é uma coisa que não tem como você ficar decorando. Não é que nem o conteúdo que a gente tinha, por exemplo, do segundo médio, que bastava você trabalhar. É que a gente usa muita matemática, né? Muito raciocínio. A gente tem que tomar cuidado, né? Bom, esse foi um caso. Qual foi o outro caso que a gente estudou? A gente trabalhou os grupos sanguíneos, o chamado sistema AB0, né? Nós vimos o quê? Que o sistema AB0, a classificação foi feita de acordo com a presença de uma proteína que era encontrado nos glóbulos vermelhos, né? Nas hemácias, né? Existem dois tipos de proteínas e foram classificadas como proteína A e proteína B. Essa proteína, ela recebe o nome de aglutinogênio. Tá bem? Então vamos lá. O que pode acontecer? Eu posso ter a proteína A, o aglutinogênio A, eu posso ter o aglutinogênio B, eu posso ter os dois aglutinogênios e eu posso não ter nenhum deles. Ou seja, para esse sistema B0, eu teria 4 tipos de sangue diferentes, tá? Mas a gente tem que saber o seguinte, quando nós tomamos uma vacina, só para a gente poder seguir a ideia, tá? Nós tomamos uma vacina para evitar que uma doença apareça no nosso corpo, não é verdade? Você vai ter contato com um micro-organismo, só que ele não vai se manifestar no nosso corpo. É assim que funciona, certo? O que acontece? Vai haver a produção de anticorpos, não é isso? Que vão combater aquele micro-organismo que provocaria determinada doença. Esse é o processo de vacinação. Existem no nosso sangue uma série de substâncias que elas funcionam como se fossem anticorpos. E é para esse sistema B0. Então, por exemplo, se você nasceu e você tem a proteína A no seu sangue, só tem a proteína A, não tem mais nenhuma outra, tá legal, gente? Pessoal, nos referindo ao aglutinogênio, tudo bem? Você só tem esse aglutinogênio A, tá? Não tem nenhum outro. Então você já nasce com um tipo de um anticorpo contra aquele aglutinogênio B, aquela proteína B. Então você é A, você pertence ao grupo sanguíneo A, porque você nasceu com o aglutinogênio A e você vai ter uma proteína complexa chamada aglutinina anti-B. Tudo bem? E o B? O B é o contrário, né? Ó, eu tenho o aglutinogênio B, então eu só tenho ele, vou pertencer ao grupo sanguíneo B e vou ter uma aglutinina anti-A, que é anti aquela proteína A.
Mas eu falei também que a gente pode nascer com os dois. Não é isso? Eu posso nascer com o aglutinogênio A e o aglutinogênio B. Tudo bem? Gente, assim como só existem esses dois tipos de aglutinogênio, só existem os dois tipos de aglutinina, a anti-A e a anti-B. Se eu tenho aglutinogênio A e aglutinogênio B, eu não posso ter nenhuma das duas aglutininas. Tudo bem, gente? E o outro? Lembra que eu falei? Nascer sem nenhum dos dois. Ele não tem nem o aglutinogênio A e nem o aglutinogênio B. Por isso que ele é zero. Tá bom? É zero de aglutinogênio. Agora, se nós vamos falar zero, se nós vamos falar grupo sanguíneo O, gente, entre nós, não faz a menor diferença para nós. Não é verdade, pessoal? Não faz a menor diferença. Inclusive, se você ficar falando grupo sanguíneo zero, vão ter muitas pessoas que vão olhar para a tua cara e falar, por que esse cara está falando? Né? Porque as pessoas não sabem, a maioria não sabe disso. Tá bom? Vamos lá. Mas, voltando, se eu tenho o aglutinogênio A e o aglutinogênio B, turma, eu não vou nascer com nem... perdão. Se eu não tenho nem o aglutinogênio A nem o aglutinogênio B, eu vou nascer com as duas aglutininas. Tanto anti-A como a anti-B. Tudo bem, pessoal? Vou nascer com as duas. Tá? Um médico pesquisador chamado Karl Landsteiner, ele fez muitos trabalhos sobre isso. E ele, uma certa vez, ele propôs uma ideia de transfusão sanguínea, né? Transplante, né? Porque sangue é tecido, né? Eu estou tirando o tecido de um e colocando no outro. Então, você está transplantando o sangue de uma pessoa a outra. Aqui sangue também tem formas que a gente pode trabalhar de formas diferentes, certo? Então, pensar uma coisa. Se eu sou do grupo sanguíneo A, eu tenho aglutinogênio A, eu não posso doar sangue para o indivíduo B. Por quê? Porque ele tem anti-A. Mas, por outro lado, ele também não pode receber sangue do indivíduo B, porque ele tem anti-B. Tá bom? Não esqueça, a reação alérgica ocorre do corpo que está recebendo contra aquilo que está entrando. Tudo bem, gente? Ficou claro? É sempre a aglutinina do receptor contra o aglutinogênio do doador. Tá bem? Agora, vamos pensar uma coisa. Tanto o indivíduo do grupo sanguíneo A quanto do grupo sanguíneo B, eles podem doar para o AB? Lembra o que acontece com o AB? Ele não tem aglutinina. Então ele pode receber, inclusive dele próprio. Tá bom? E o grupo 0? Ele não tem aglutinogênio. Se ele não tem aglutinogênio, como é que vai reagir com a aglutinina dos outros grupos sanguíneos? Tá bem? Então, se ele é 0, ele pode doar para o grupo sanguíneo A, ele pode doar para o grupo sanguíneo B, ele pode doar para o grupo sanguíneo AB e ele pode doar para ele mesmo. Sendo assim, se vocês olharem, todos os grupos, eles podem receber deles próprios. A B pode receber de AB, o A pode receber de A e o B pode receber de B. Né? Nessa hora, vocês viram que se destacaram dois grupos? O 0 e o AB. O 0 por quê? Porque pode doar para todos, inclusive para ele. E o AB, porque pode receber de todos, inclusive dele próprio. Então, na época, ficou consignado que o grupo sanguíneo AB era receptor universal. O grupo sanguíneo 0, doador universal. Tá bem?
Foram escritos livros sobre isso, foram vendidos e, de repente, vieram as críticas, né? Ah, porque eu fiz transplante, fiz a transfusão, é o termo mais comum, né? A transfusão sanguínea, conforme está nessa tabela, a primeira deu certo, a segunda deu errado. Ah, eu fiz, deu errado logo de cara. E aconteceu isso, e aconteceu aquilo outro, né? Bom, o que aconteceu? Um amigo de Landsteiner havia lido com muita propriedade os livros de Charles Darwin, que falava sobre evolução. E Charles Darwin dizia sobre um macaco do gênero Rhesus, né? E o que aconteceu? O Landsteiner, ele foi atrás desses macacos, ele estudou esses macacos depois, né? Tem toda uma história em cima disso que não cabe agora a gente ficar falando, né? Mas ele pegou esses macacos e ele pegou amostras de sangue, ele viu que esse macaco seguia o mesmo sistema AB0, igualzinho o que acontece com o ser humano, né? E o seguinte, ele no glóbulo vermelho, ele conseguiu descobrir uma outra proteína, tá? Mas ele percebeu o seguinte, alguns macacos tinham essa proteína e outros não. Como muita coisa batia com o sangue humano, ele quis verificar isso, né? Todos que ele pegou, que submeteram a permissão, né, da retirada do sangue, nenhum deles apresentava essa proteína, né? Aí ele ficou preocupado, né? Falou, poxa vida, isso deve ser coisa só de macaco, né? Ser humano não tem. E por acaso, uma vez por um acidente, ele conseguiu uma amostra de sangue, e nessa amostra de sangue, quando ele verificou, ele percebeu que na hemácia dessa pessoa, bem escondidinha, tinha uma proteína muito semelhante a essa proteína encontrada no sangue desse macaco Rhesus. Tá, gente? Aí o que ele fez? Ele pegou, conversou com o pessoal lá do hospital, tirou sangue de todo mundo lá, né? E foi para o laboratório procurar. E ele percebeu que muitos apresentavam essa proteína, tá? É interessante que quando ele retirou a primeira vez, ele não encontrou, né? E continua a não encontrar. Os mesmos que ele tirou antes, eles não tinham mesmo essa proteína, tá? Então seguia a mesma ideia que seguia com os macacos, né? Que interessante isso. Em homenagem ao macaco, ele chamou isso de fator RH, tá? Porque Rhesus se escreve com RH, né? R-H-E-S-U-S, né? Rhesus. Hoje em dia, esse macaco ele mudou o nome, não é mais Rhesus, tá? O nome científico dele é Macaca mulata, é o nome científico dele, tá bom? Não é mais Rhesus. Com isso, então, ele pôde começar a observar a questão genética da coisa, né? Como ele conseguiu estudar a fundo e observar o seguinte, que o gene que condiciona a formação do fator RH, da proteína RH, era dominante sobre o que não produz. Aí, que letra foi usada? Foi usada a letra R, tá? R maiúsculo, homozigoto dominante, RH positivo. R minúsculo é o recessivo, RH negativo. Rzão com Rzinho, dominante, né, pessoal?
o indivíduo é RH positivo. Graças a esse trabalho, conseguiu-se fazer vários exames, inclusive de paternidade, né? Então, essa paternidade poderia ser atestada através desse exame. Alguns estados, ele já estava nos Estados Unidos quando isso aconteceu, tá bem? Alguns estados que compõem os Estados Unidos não aceitavam na época o exame de sangue para se fazer isso, tá bom? Muito bem. Gente, esse daí não é um caso de alelos múltiplos, mas como faz parte com o sistema B0, a gente acaba explicando junto, tá bom, pessoal? Bom, vamos lá então? Vamos pensar o seguinte, eu sou RH negativo. Se eu recebo um sangue, mesmo para aquela sorologia do AB0 que a gente observou, eu puder receber, mas eu sou RH negativo, eu não tenho aquela proteína. Receber RH positivo, o que o meu organismo vai fazer? Vai produzir anticorpos anti-RH. Não é lógico isso, pessoal? Não é como se estivesse vacinando a pessoa, né? Então, o que vai acontecer? Nesse primeiro momento, a pessoa só vai ser imunizada. Vamos supor que ela precise de uma transfusão de sangue de novo. Aí ele já tem os anticorpos. E aí os anticorpos vão atacar o sangue, vão promover aquela chamada coagulação sanguínea, né? E via de regra, o indivíduo acaba morrendo com isso. Tá bom? Muito bem. Tem um caso que é bem complicado. Uma doença, a gente chama de doença hemolítica do recém-nascido. A gente usa a sigla, né? DHRN. Só acontece em um caso, tá? A mulher, ela é RH negativa e ela está gerando um filho RH positivo. E, portanto, o pai é RH positivo. Tá bem, gente? Porque vamos lembrar, RH negativo é recessivo. Tá? Seria impossível, se os pais fossem RH negativo, estar gerando um filho RH positivo. Tá bom, gente? Porque é característica recessiva. Tranquilo aí? Então vamos lá. O que pode acontecer? Durante o desenvolvimento da criança, haver troca de sangue entre mãe e feto. Tá bem? Se o feto é RH positivo, o que vai acontecer? Ele vai sensibilizar o organismo da mãe, tá? Produzindo anticorpos anti-RH, tá? O ideal, que se isso acontecer, que aconteça no final da gestação, porque aí a criança não vai sofrer problemas, tá bem? Vamos pensar o seguinte, deu tudo certo, a criança nasceu, a família não se preocupou em ver o restante, e essa mulher engravidou de novo. De novo, filho RH positivo. Se houver troca de sangue entre mãe e feto, gente, vai haver uma reação alérgica tão grande, mas tão grande, que pode matar a criança, dependendo, é claro, do momento em que ocorreu essa troca de sangue. Se for no momento ali que está mais a termo, já está se preparando para nascer, aquela coisa toda, o que a gente faz? A criança nasceu, é detectado que ocorreu esse problema, o sangue da criança é praticamente trocado totalmente, tá? Tira-se todo o sangue RH positivo e só coloca, tira-se todo o sangue que está ali, gente, tá? Todo o sangue que está ali dentro, e só coloca RH negativo, tá bom? Que é para não ter onde os anticorpos atacar. Com o tempo, esses anticorpos acabam desaparecendo. Então, a criança
acaba não tendo grandes problemas. Notem que eu não estou mudando o fenótipo da criança. Quando começarem suas células a produzir sangue, esse sangue será RH positivo. Tá legal, pessoal? Dá para se fazer alguma coisa nesses casos? Dá. Quando esse tipo de coisa acontece, a mãe ela toma uma espécie de uma vacina, tá? Nessa vacina tem uma substância chamada imunoglobulina. E essa imunoglobulina, ela vai agir sobre aqueles anticorpos, acabando com eles. Então a mulher volta como se ela não tivesse tido esses problemas antes, tá bem? Para transfusão de sangue a gente tem que tomar muito cuidado também, né? Morreram muitas pessoas com transfusões de sangue erradas, tá legal? Então, gente, por hoje, esse nosso bate-papo é até aqui, tá legal? Vamos pegar os exercícios da apostila, vamos fazer. Quando voltarmos, isso daí vai ser cobrado. Aqueles que faltam ser feitos têm que estar todos feitos. Tá legal, gente? Então é isso. Um abraço para vocês e até o próximo bate-papo, tá bom? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.